Larissa Rodrigues, depois de explicar aqui para nossa audiência esse quadro, né, e a dificuldade que o governo tem sentido na pele nessas últimas indicações, eu queria te ouvir um pouco sobre a derrota no Palácio do Planalto. A gente já comentava aqui antes, Larissa, sobre a reação do presidente da República, e você trouxe uma apuração que o presidente Lula, aliás, agora pediu uma lista com as indicações para cargos feitas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E tome papel, hein, Larissa? Porque são muitas. Davi Alcolumbre, se tem uma coisa que ele tem, é cargo nesse governo. Lula, no entanto, tem sido aconselhado a ter muita calma nessa hora, a calibrar uma reação. Sobre isso que a gente falava antes, Larissa. Ainda os aliados não têm uma leitura pacificada sobre como o presidente Lula vai reagir. Aí me disse ontem um senador experiente, nem precisa dizer, o presidente da República pode demonstrar. Então, os gestos do presidente Lula, mais do que as falas, não é, Larissa, serão muito importantes. Por isso que a gente precisa acompanhar se Lula vai ou não sacramentar essas demissões das indicações de Davi Alcolumbre. No dia, né, da votação, Tainá, o que me pontuaram, falando ali com alguns ministros, que Lula de imediato pediu para a Secretaria de Relações Institucionais, né, do José Guimarães, fazer um levantamento de todos os cargos de primeiro, segundo e até terceiro escalão que eram entendidos como indicados de Davi Alcolumbre, ou seja, ministros, secretários e até ali secretários executivos entrariam nessa lista. E algumas fontes chegaram a me dizer, amanhã já vai sair demissão no Diário Oficial da União. Mas não foi isso que aconteceu. Essa lista ela está sendo feita, estão obedecendo essa ordem do presidente da República de listar por meio da Secretaria de Relações Institucionais quem são essas pessoas que estão trabalhando no governo, em cargos comissionados, por conta de alguma relação com o presidente do Senado. Mas isso não significa automaticamente que todas essas pessoas serão demitidas. Até porque eu ouvi isso de um ministro, Tainá, e faz muito sentido. Qual seria o impacto dessas demissões, levando em consideração que este governo já está quase acabando e até que essas demissões acontecessem, já estaríamos, muito mais perto do início da campanha e muito mais perto de outubro. Que isso não abalaria tanto o Davi Alcolumbre se a disposição do presidente da República fosse realmente partir para, vou abrir aspas aqui, uma guerra declarada. Então, por isso essa parcimônia agora, porque mais do que não querer explodir de vez a relação do presidente da República com o presidente do Senado, se tenta também fazer algo muito estratégico do que Lula pode fazer pensando na eleição, não apenas em atingir ou não Davi Alcolumbre, porque não teria esse impacto tão grande essas demissões agora. Mas, por outro lado, há muitos questionamentos se com essa lista seria possível também mapear as traições, porque Lula vem fazendo uma lista para além dos indicados do presidente Davi Alcolumbre, mas quais senadores teriam, abre aspas, traído na votação que reprovou o Messias? E aí entra nisso o MDB, o PSD e ouvi até o próprio PSB, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, que teriam tido votos contrários também a Messias dentro do PSB, Tainá. Agora, Larissa, a gente ouviu muito aquela versão de que o presidente da República foi pego de surpresa. Surpresa, a gente ouviu essa palavra de muitos aliados do presidente da República, esperava, né, Larissa? Né? Agora, bom, ele poderia até acreditar que houvesse a vitória de Jorge Messias, mas a derrota não veio por falta de avisos, Larissa. Quantas e quantas vezes nós noticiamos que os recados chegavam ao Palácio do Planalto? Ah, mas é prerrogativa do presidente. É prerrogativa do presidente, mas o presidente, né, não tem voto. Nessa conjuntura, o presidente não tem voto. Não adianta brigar com a realidade. A realidade se impôs com a derrota do Jorge Messias. Ah, houve traição. Então, eu acho que tem alguns elementos que ainda estão nessa caderneta do presidente da República para ele calcular essa reação que, por exemplo, dizem, precisam se conectar com as mensagens que chegaram ao presidente
E o que levou o presidente da República a insistir nessa votação, mesmo diante dessa realidade, dos recados que chegavam a ele. Ah, tinha voto? Mas se tinha voto e foi traído, isso não foi mapeado antes? Agora Inês é morta, como diz o ditado, né, Larissa? Vai fazer o quê? Né? Fica até difícil de calcular essa reação porque o trabalho não foi feito antes. O presidente Lula tem um líder experiente, Jacques Wagner. Por que que esse líder experiente, Randolfo Rodrigues, que transita tão bem no entorno do Davi Alcolumbre, mencionando alguns, sem contar outros também da base, já experimentados, por que esses senadores também não mapearam essas traições antes? O trabalho tinha que ter sido feito antes. Agora é contenção de danos, Larissa. E aí há um mau humor, para tentar amenizar as coisas, muito grande do presidente da República, especialmente com Jacques Wagner, que foi quem você citou. Porque Jacques Wagner foi chamado ao Palácio do Planalto no fim da quarta-feira, quando parecia ali que o resultado... Porque eles começaram com otimismo, viu, Tainá? Ali no meio da manhã, início da tarde, havia um otimismo. Ouvimos placares falando até em 49 votos favoráveis. E aí o clima foi diminuindo e azedando à tarde. Eu lembro que eu saí aqui do 360 por volta das 4 da tarde. E aí o recado que vinha do Palácio do Planalto vai dar, com dificuldade, mas vai dar para aprovar. E não foi isso que aconteceu nem perto. Naquele momento, no fim da tarde, Lula chamou Jacques Wagner para uma conversa no Palácio do Planalto para mapear como que estava a situação. E o recado que teria sido passado ali pelo líder do governo no Senado era: pode ficar tranquilo, presidente, vai dar certo. Então, nessa caça à bruxa ali, né, caça às bruxas, o que eu tenho ouvido muito é que há uma indignação do presidente com o próprio Jacques Wagner. A Jussara Soares, Tainá, trouxe pra gente que um dia antes da votação, o ex-ministro e agora senador Camilo Santana foi até o Palácio do Planalto conversar com Lula, disse: presidente, adia, não vai dar certo, não vai dar certo, e que ele teria sido um dos únicos que fez essa movimentação de avisar o presidente, e que o presidente teria ficado chateado com o Camilo, porque achava que ele estava ali, né, agorando a votação e estava meio que sendo pessimista diante disso tudo. Mas, no fim das contas, como a gente vai conversando ali com os senadores, ouvindo também as fontes do Palácio do Planalto, parece que o aviso claro, o único que chegou, foi do Camilo.